Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 34 e vamos ler o versículo 30, aliás, o versículo 8. Salmo 34, versículo 8. Essa é a segunda parte da nossa série de mensagens cujo tema é Deus é bom. Diga comigo, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom e é melhor do que você imagina. Vamos ler juntos esse texto? Salmo 34, versículo 8 diz: Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Vamos dizer mais uma vez? Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, te damos graças pela tua palavra, porque ela é viva, eficaz, ela é poderosa. E nessa noite nós pedimos que o Senhor venha mais uma vez ministrar o nosso coração. Pai, tua palavra é bendita, é santa, é pura, é uma fonte inesgotável. Pai, poderíamos passar o resto da vida tentando descobrir o quanto o Senhor é bom e nunca chegaríamos ao final, porque Tu és essa fonte que não se esgota. Que cada um aqui receba essa porção do Senhor nessa noite. Que Tu és bom, que a Tua bondade, Senhor, nos toque nesse lugar. E que cada um aqui saia encorajado, abençoado, sabendo que tem um Deus, que serve a um Deus que é bom o tempo todo. E nós podemos provar que o Senhor é bom e que a sua bondade dura para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Todos podem dizer um amém? Amém. Amém. Meus queridos, existem muitas pessoas que quando olham ou quando leem o Antigo Testamento, elas concluem que Deus é um ser muito zangado, um ser muito complicado e que frequentemente está punindo as pessoas, castigando as pessoas por causa dos seus pecados. Quando você descobre que Jesus Cristo veio não somente para desfazer essa perspectiva equivocada a respeito do Pai, porque uma das coisas que Jesus veio fazer foi revelar o Pai, revelar o coração do Pai, o caráter do Pai, o coração do seu Pai, o coração do nosso Deus. Mas Ele veio também para revelar que Deus planejou desde sempre, que Deus é bom, que Deus continua sendo bom, que Deus foi bom no passado e Deus continua sendo bom hoje e Ele vai continuar sendo bom no futuro, porque o seu caráter não muda, porque Ele não muda dia nenhum, Ele não acorda a qualquer dia de mal-humorado, Ele sempre está comprometido com o caráter dEle. Nós podemos confiar nesse caráter. Jesus veio revelar essa bondade, esse favor, essa graça que é característica do nosso Deus. Nós podemos no Antigo Testamento ver, aprender algumas coisas que nos ajudam a reconhecer que essa bondade de Deus é algo que está marcado em todas as Escrituras Sagradas e nós podemos confiar que Deus é bom no Antigo Testamento e no Novo Testamento, na sua vida e na vida de todos nós aqui. O Antigo Testamento, em primeiro lugar, nos revela que o pecado é uma coisa muito grave. A gravidade do pecado é algo real, irmãos. O pecado é tão grave
que ele leva à morte em 100% dos casos. O pecado é algo tão terrível que ele sempre vai levar ao caos na vida de qualquer pessoa. A presença e o poder do pecado na vida das pessoas tem produzido muitas marcas, muitas cicatrizes profundas, e não só na vida das pessoas, mas em tudo aquilo que Deus criou. Nós podemos enxergar as marcas da queda em todas as coisas que nós vemos ao nosso redor, no meio ambiente, nos relacionamentos, nas guerras, nas disputas, nos assassinatos, na destruição do planeta e assim por diante. O pecado, ele contamina, ele afeta não somente a quem pratica o pecado, mas o pecado afeta as pessoas que estão ao redor e, pasmem, o pecado afeta o cosmos. O meu pecado não só me afeta, afeta as pessoas que estão ao meu redor, afeta o universo inteiro. Você crê nisso? Pode apostar, pode acreditar em mim. Nosso pecado tem uma dimensão muito maior do que a gente imagina. E quando a palavra de Deus revela essa nossa condição de uma pessoa completamente perdida por causa do pecado, é isso que o Antigo Testamento essencialmente revela. Revela que nós somos pessoas completamente perdidas porque não conseguimos cumprir toda a lei de Deus. Ninguém nunca conseguiu, jamais, a não ser Jesus. E quando Ele faz isso, Ele não faz para nos envergonhar. Quando a nossa condição pecaminosa é mostrada, é revelada, Deus o faz primeiro porque Ele é bom, e depois Ele o faz para que possamos abandonar o pecado e receber o seu perdão. Todos aqueles que se achegaram ou se achegam a Jesus, pedindo por misericórdia e por sua vida, todos eles vão voltar abençoados, perdoados e curados e sarados, porque essa é a vontade de Deus. É por isso que nós podemos afirmar que nenhum esforço, nenhuma determinação pessoal, nenhum programa de autoajuda ou alguma técnica pode resolver o problema do pecado, porque eles podem até nos ajudar a adquirir novos hábitos, né? Passos tal para você deixar de fazer isso e começar a criar um hábito novo. Tem técnicas que nos ajudam nisso, é verdade. Mas sabe, eles não podem lidar, eles não podem resolver o dilema do homem chamado pecado. Esse é um dilema que todos nós somos submetidos. Estamos, portanto, podemos concluir, completamente perdidos, sem Deus, e por isso precisamos de um Salvador. Quem está entendendo, diga amém. Essa é a segunda coisa que nós vemos e compreendemos no Antigo Testamento. Depois que ele revela que nós somos pecadores e a gravidade do pecado é algo real, ele também nos revela e nos mostra que nós precisamos de um Salvador. Todos nós somos absolutamente incapazes de nos salvar a nós mesmos. Nenhum de nós pode simplesmente deixar de pecar. Você já experimentou isso? Tentar deixar de pecar? Por que pessoas se frustram? E muitas vezes deixam a fé, abandonam a igreja, abandonam os amigos cristãos, porque eles se frustram internamente e falam assim: eu nunca vou conseguir isso. Esse lugar não é para mim. Eu vejo pessoas que aparentemente estão vencendo o pecado, mas eu não consigo. Então tem alguma coisa errada comigo, ou esse lugar não é para mim. E elas então equivocadamente se afastam e não percebem que o seu esforço, que o nosso esforço é incapaz de lidar com essa situação. Por uma razão simples. Nós não podemos deixar de pecar, porque o pecado se tornou a minha natureza. A Bíblia não só diz que a alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia diz que o pecador comete pecado porque ele, não é só porque ele tem a tendência de pecar,
É porque é a sua natureza. Ele só sabe fazer isso. Por isso que nós precisamos de alguém que possa nos ajudar nessa tarefa. Jesus não somente cumpriu as exigências do Pai, mas Ele também nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele venceu em nosso lugar e agora nos deu o Espírito Santo para que você possa, eu e você possamos ser mais do que vencedores. Você agora pode, não porque você consegue se esforçando, mas porque agora você não depende mais de você mesmo. Você agora depende do Espírito Santo e Ele é poderoso para fazer muito mais do que você tem pedido ou pensado. Quem crê, diga glória a Deus. Mas também o Antigo Testamento nos revela que esse Salvador é Jesus Cristo. Há muitas referências no Antigo Testamento que você pode ver. Todas elas apontam para Cristo, apontam para Jesus como a única solução para a nossa condição de pessoas totalmente perdidas. Quando Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 3, versículo 24, ele diz que a lei foi o nosso tutor até Cristo. Mas agora, quando chegou a fé, nós já não estamos mais debaixo do controle do tutor. A lei teve essa necessidade, ela teve essa incumbência. A lei revelou que nós não podíamos. A lei do Antigo Testamento revelou a nossa condição pecaminosa, mas também o Antigo Testamento apontou para Cristo, e Ele agora é aquele que satisfez toda a exigência da lei de Deus na cruz do Calvário. E não somente isso, Ele não somente é a figura central de todo o Antigo Testamento, mas Ele levou sobre si todo o juízo que deveria ser, ou deveria cair, ou recair em cima de mim, em cima de você. Jesus levou tudo isso na cruz do Calvário. Você, toda vez que ouvisse isso, deveria se alegrar tanto, porque essa é a razão pela qual você não passa mais pela morte, você agora passou da morte para a vida. Essa é a razão pela qual você não entra mais em condenação, porque aqueles que estão em Cristo não estão mais debaixo de condenação, mas estão em Cristo. Quando Jesus disse na cruz, está consumado, Ele não somente estava declarando que a sua missão estava completa, que a sua obra havia sido terminada ali, mas Ele também estava encerrando de uma vez por todas o poder do julgamento que havia sobre toda a raça humana, sob a forma de um decreto que dizia: a alma que pecar, essa morrerá. Jesus encerrou esse julgamento e disse: até hoje isso é verdade, mas a partir de agora todos aqueles que me receberem passarão por... Esse julgamento não passará por eles. Esse julgamento encerra agora. E a consequência disso é que cada um de nós pode, em Cristo, por causa de Cristo, de uma hora para outra, passar de uma condição de escravo para alguém possuidor de um reino. De uma hora para outra, aqueles que estão em Cristo podem passar do reino das trevas para o reino da luz. De uma hora para outra, aqueles que estão em Cristo podem passar da condição de perdidos e sem Deus para se transformarem na própria habitação do Espírito Santo. Irmãos, Jesus é essa maravilha. Jesus ele não somente dividiu a história entre antes e depois dele. Jesus é essa figura para a qual você olha, e quando você olha para ele, você tem esperança. Quando você olha para ele, você tem mais do que uma figura histórica. Você tem uma figura que revelou o Pai. Você tem uma figura que satisfez a justiça de Cristo. Você tem em Jesus alguém que te tirou das trevas e te colocou na luz. E agora você é mais do que vencedor. Quem vai dar glória a Deus por isso? O Novo Testamento, por sua vez, nos revela que é muito simples entrar no reino dos céus. O diabo faz de tudo para você achar que é complicado,
que isso é negócio só para quem é religioso, é para quem não sei o quê. Ele vai fazer de tudo para você achar que isso é muito complicado, mas é tão simples entrar no reino dos céus, porque existe uma porta pela qual todos nós podemos entrar, e essa porta chama-se arrependimento. O que é arrependimento? Arrepender-se significa mudar a maneira de pensar. Quando Jesus começa o seu ministério, João Batista, que foi o precursor de Jesus, que veio preparar o caminho, olhou para Jesus e começa a falar para as pessoas a seu redor, e o próprio Jesus começa o seu ministério em cima dessa palavra, e o próprio Senhor Jesus também fala sobre isso, dizendo, por exemplo, em Mateus 4,17, Jesus diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependimento, irmãos, é o lugar, ou é a porta por onde você entra e começa a descobrir as coisas dos céus, as coisas do reino de Deus. Quando Pedro, pregou aquela mensagem no dia de Pentecostes, em Jerusalém, quando as pessoas começaram a ficar incomodadas e começaram a se constranger, e os corações começaram a ser compungidos por uma consciência de pecado terrível, e perguntaram: o que faremos? Pedro diz para eles em Atos 3,19, Pedro diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Portanto, arrepender-se é você mudar de mentalidade. Sabe qual é o problema da gente? São as nossas mentalidades. A Bíblia chama de mentalidades de fortalezas. Muitas pessoas estão se perdendo por causa das fortalezas das suas mentes, as quais, quando confrontadas com a verdade, não se adequam, não se alinham, e se elas não se alinham, precisam ser descartadas, precisam ser rejeitadas. Quem está entendendo vai dar glória aí. É muito fácil, irmãos, complicar a vida com Deus, apesar dela ser tão simples. Arrependimento é coisa tão simples. Por exemplo, quando a Bíblia nos adverte, na carta de Paulo aos Efésios, que nós devemos tomar toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau, a Bíblia não está dizendo, ou Deus não está dizendo para nós: vistam alguma coisa que é separada de mim. Tome lá a couraça, tome lá o cinto, tome lá a bota, tome lá o capacete. E a gente acha que Deus está dizendo: vai lá naquele supermercado ali, compra essas coisas e veste, porque aí você vai estar pronto, né, para resistir a essas coisas. Não. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é isso que Deus está dizendo nesse texto. Ele está dizendo simplesmente: permaneçam em mim. Simplesmente saiba que eu sou a salvação, a tua salvação. Simplesmente saiba que eu sou tua couraça. Simplesmente saiba que eu sou teu escudo. Simplesmente saiba que eu protejo tua mente, que eu protejo tua cabeça, eu sou teus sapatos, eu sou a tua espada do Espírito. Foi o que Jesus falou: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Permaneçam em mim e tudo que vocês me pedirem vai acontecer. Mas isso começa com arrependimento. Um Deus que é bom nos chama para o arrependimento. E esse arrependimento, amados, nos leva a descobrir uma nova dimensão superior, sobrenatural, que vai além do nosso entendimento humano. Porque por mais que você tenha desenvolvido a sua mente, sua perspicácia, sua intelectualidade, por mais que você tenha treinado os seus padrões de pensamento para avançar no conhecimento dessa terra, você jamais poderá entrar nos lugares celestiais, a não ser que Cristo te leve para lá. Andar e viver nesses lugares celestiais é andar conhecendo profundamente as riquezas de um Deus que é bom. Quantos aqui querem andar nesse nível? Você é convidado, querido. Não espere um convite audível. Eu estou fazendo esse convite para você em nome de Jesus.
Ele te convida hoje a entrar nessa dimensão, entrar pela porta do arrependimento, deixar de lado o que eu acho, deixar de lado, abrir mão dos seus próprios planos, dos seus próprios conceitos, receber e reconhecer que os planos de Deus são melhores do que os seus, se render a Ele, receber Jesus no seu coração e mergulhar nesse lugar profundo das regiões celestes, onde em Cristo nós somos desafiados a conhecê-lo, descobrir quem Ele é. Nós acabamos de ter um tempo de adoração aqui maravilhoso, abençoado. O que é adoração? Adoração é você contemplar algo. E alguém já disse que você se torna parecido com aquilo que você adora. Quanto mais você adora alguma coisa ou alguém, mais você se parece com esse alguém. Quem está entendendo? Quanto mais você olha para alguém ou para algo com admiração, com espanto, com assombro, quanto mais você fica maravilhado de ver ou de contemplar algo tão grande, tão poderoso, mais você começa a assumir características do caráter dessa coisa ou dessa pessoa. Por isso que quando você me diga quem são seus heróis, eu vou dizer quem você é. Me diga quem são as pessoas que você admira, e eu vou dizer qual é o seu caráter. Eu nem preciso conviver com você, porque nós nos tornamos parecidos com aquilo para onde nós olhamos. Se você olha para Deus, se você gasta tempo em adoração a Deus, você vai se parecer com Ele. Quanto mais você olha para Jesus, mais você se parece com o caráter dele. Quanto mais você adora, mais você se parece com ele. Hebreus 11:6 fala da fé, e ela fala da fé numa perspectiva de que você precisa se aproximar de algo. Diz: a fé, sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha uma atitude. Primeiro, creia que Ele existe, que Ele é Deus. Você não está se dirigindo a uma força ou um vento, você não está se dirigindo a uma força superior somente, alguém ou algo que está em algum lugar, eu não sei quem é, e talvez ele esteja bom hoje, esteja de bom humor hoje, ou talvez não esteja de muito bom humor. Não, você olha, você crê num Deus que tem um caráter imutável. E depois que você crê, você acredita, você crê piamente que Ele não só é Deus, mas que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O que é galardoador? É abençoador. Deus, o Deus que é bom, é abençoador o tempo todo. Bom, nós temos que nos desconectar, de abrir mão desse caráter de um Deus zangado, de um Deus ruim, de um Deus vingativo. Deus é justo e é claro que um dia Ele vai fazer justiça sobre todas as coisas, mas hoje não é dia de juízo. Hoje é dia de misericórdia, hoje é dia de graça, hoje é dia de favor, hoje é dia de anunciar boas novas, hoje é dia de anunciar boas notícias. Deus é galardoador daqueles que o buscam, Deus é o abençoador daqueles que se aproximam dEle. Deus é o Deus de toda a terra, Ele está pronto para abençoar a sua vida. Hoje é dia de dar essa notícia. Que acreditamos, amados, sobre Deus, vai ter um efeito muito forte na sua vida. A forma como você vê Deus vai determinar o curso da sua vida completamente, as suas escolhas. A Bíblia diz que Ele recompensa aqueles que têm a disposição em seus corações para conhecê-lo. Você tem disposição para conhecer o Senhor, ou você só chega perto dele para pedir algo? Quando as coisas vão mal. O Senhor nos chama para em fé nos aproximar dele. Eu sei que para muita gente a fé é muito anti-intelectual. Alguns até acham, ou até falam,
Pessoas que se parecem ou que se acham muito intelectuais e muito inteligentes, dizem que não há nenhuma possibilidade de fé e razão se conectarem. Ou é uma coisa ou é outra. Não. Na verdade, a fé não é anti-intelectual. A verdadeira fé é superior ao intelecto humano. Porque a fé é resultado da mente de Deus no lugar da nossa mente. Portanto, quando alguém lhe menosprezar porque você está usando a sua fé, e para eles só a ciência pode responder a qualquer pergunta que se faz, escuta não. A fé sempre vai ser superior ao intelecto. Porque o intelecto só acredita no que vê. E a fé acredita no que Deus disse que vai acontecer. A fé é o resultado do trabalho da mente de Deus em você. Quando você decide renunciar à sua mente e receber a mente de Deus. A promessa para nós, Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O Deus que é bom está dizendo: olhem para mim. Para de estar olhando para a internet toda hora, meu. Até no culto o camarada não consegue se libertar desse negócio. Ele não pode ficar 5 minutos sem checar a mensagem. Quando passa mais de 5 minutos sem ele receber uma mensagem, ele começa a se tremer todo, parece que está precisando de uma nova dose. Olhe para mim, me busque, me contemple, me admire, fique extasiado com a minha glória. E comece a se parecer comigo, diz o Senhor. Comece a assumir os traços do meu caráter, diz o Senhor. Comece a pensar como eu penso, comece a amar como eu amo. Jeremias 33:3, ainda o mesmo profeta diz: invoca-me e eu vou te responder. Eu vou te dar uma notícia, eu vou te revelar coisas grandes, ocultas que você não sabe. Duvido que a internet nem as redes sociais vão te mostrar o que Deus quer te mostrar. Um Deus que é bom nos faz um convite para clamar a Ele. Ele quer nos dar acesso às coisas grandes e ocultas. Você sabe o que eu acho que está no meio dessas coisas grandes e ocultas? Você já imaginou o dia que você vai ouvir a notícia, cura do câncer? O câncer no mundo inteiro hoje é um diagnóstico terrível. É ou não é? Células começam a se desenvolver. Não é isso, doutora Cecília? Me ajuda aqui, né? Desordenadamente, ninguém sabe por que isso acontece. Você crê que Deus está interessado na cura do câncer? Amém. Ou você crê que foi Deus que botou o câncer para castigar as pessoas? Deus não bota câncer em ninguém, Deus tira câncer. Agora você crê que Deus está aguardando que alguém se aproxime tanto dele que descubra a cura do câncer? Se aproxime com esse propósito. E eu creio que Deus fica pensando assim: cadê? Quem é que eu vou dar essa cura? Para quem? Você acha que Deus sabe a cura do câncer? Sim ou não? Claro que Ele sabe. E eu creio que Ele está assim: cadê? Quem é? Cadê? Os seus olhos passam por toda a terra querendo mostrar a solução. O Senhor quer te dar algo que não deu para ninguém ainda. Coisas grandes, coisas ocultas, irmãos. E não é coisa religiosa. Não, é coisa que vai abençoar a humanidade inteira. É coisa que você não sabe, é coisa que você não conhece, é coisa que ninguém sabe, mas Deus quer dar a você. E como é que essa porta se abre? Invoca-me! Mas a invocação da gente não passa de: Senhor, abençoa o dia, obrigado pela noite de paz, em nome de Jesus, amém. 11 horas da noite, Senhor, obrigado pelo dia. Que dia terrível, obrigado, Senhor, da noite de paz. 6 horas, Senhor, obrigado pela noite de paz, não um dia abençoado.
E ele está no meio da máquina, triturado. Ele não sabe mais nem como é que anda, não sabe nem. Ele é daqueles cujos olhos estão vendados. São como cegos que andam sem saber por onde andam. E a Bíblia diz que eles andam na escuridão e nem sabem em que tropeçam. Sabe por quê? Porque não param para invocar o nome do Senhor. Senhor, o que está acontecendo? Me mostra o que está acontecendo. Invoca-me, Ele está dizendo, eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Ele quer dar acesso a essas coisas, uma chave para o inacessível, uma chave para algo que não se conhece. Sabe o segredo? Ele é a própria chave. Ele é a chave que você usa. Sua bondade inacessível agora está acessível através de um convite que Ele faz, que Ele mesmo faz, através da sua promessa, para que nós o encontremos. Moços, que coisa extraordinária, fomos convidados pelo próprio Deus para provar e ver que Ele é bom. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Eu penso, amados, que precisamos aprender com os homens e as mulheres de Deus que clamaram. Por favor, Francis, vai lá e dá um clique naquela. Quando Salomão consagra o templo ao Senhor e traz a arca para o templo, nós lemos lá em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13, que os sacerdotes juntos tocaram as trombetas para louvarem ao Senhor e render graças a Ele. E diz que quando eles levantaram a voz, eles adoraram ao Senhor com trombetas, com símbolos, com instrumentos musicais. E o tema era para louvar ao Senhor porque Ele é bom. E porque a sua misericórdia dura para sempre. Então aconteceu que a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, se encheu de fumaça. De modo que os sacerdotes não podiam ministrar ali por causa da nuvem e porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Eu creio, amados, que a gente precisa aprender com esses sacerdotes. Eles estavam numa antiga aliança. Nós estamos de uma mesa chamada de uma nova aliança, uma aliança superior àquela. Mas olha o que os sacerdotes já faziam naquela época. Primeiro, o texto diz que os sacerdotes estavam oferecendo o fruto dos lábios como oferta. A antiga aliança exigia sacrifício de animais. Mas eles não estavam fazendo sacrifício de animais agora, eles estavam adorando, eles estavam louvando. Embora isso seja uma prática do Novo Testamento, eles estavam fazendo assim mesmo. Porque hoje nós somos chamados, como diz o texto de Hebreus, capítulo 13, 15, que é por meio de Jesus que nós devemos oferecer sacrifício de louvor. Nós não oferecemos mais sacrifício de animais, oferecemos agora sacrifícios de louvor, de adoração. Segunda coisa, os sacerdotes estavam ali em unidade. Diz que eles estavam juntos. Nós devemos nos lembrar, amados, que onde há unidade, ali Deus permanece. Onde tem confusão, briga, disputa, Deus não está presente. Gênesis 11, 6, o Senhor disse para aquele povo que estava construindo uma torre, chamada Torre de Babel. Eles estavam fazendo uma coisa com um propósito errado, mas estavam fazendo com uma motivação muito boa. Ou seja, eles estavam motivados a fazer algo, embora que o resultado daquilo Deus não se agradou. Mas o próprio Deus reconhece para eles, dizendo assim, eis que eles agora são um. Falam a mesma linguagem, isso é só o começo. Nada será impossível para aquilo que eles desejam fazer.
Você quer saber como é que essa igreja rompe, cresce e conquista almas para Jesus e rompe as trevas? Falamos a mesma língua, temos o mesmo propósito, vamos alcançar as mesmas coisas em nome de Jesus. Assim foi lá no dia de Pentecostes, 120 irmãos estavam juntos e o Espírito Santo veio sobre eles e foi derramado sobre todas as pessoas ali presentes. Em terceiro lugar, os sacerdotes estavam louvando a Deus pela sua bondade. Eles estavam declarando: o Senhor é bom, porque a sua benignidade, a sua bondade, a sua misericórdia duram para sempre. Mais uma vez, irmãos, nós vemos a relação direta entre a bondade de Deus e a sua glória. A sua presença manifesta tem tudo a ver com a sua bondade. E quando nós adoramos ao Senhor, louvando a sua bondade, adorando porque Ele é bom, você não sabe o que dizer na sua oração? Diga: Senhor, Tu és bom, Tua bondade dura para sempre. Tua palavra diz que a Tua misericórdia não cessa, é de geração em geração, a Tua misericórdia permanece. Você não sabe o que falar? Repete isso: Senhor, a tua bondade dura para sempre, o Senhor é bom. Porque um dia, diz o Senhor, em Abacuque 2,14 diz: um dia toda a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eu creio que isso vai acontecer na medida em que nos tornamos uma comunidade adoradora, que adora o Senhor com fruto dos lábios que amam ao Senhor, não com sacrifícios, mas com louvor dos lábios. Isso vai acontecer quando nós oferecemos a Ele um lugar onde Ele deseja habitar. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Todas as vezes que existe um povo louvando e adorando, Deus está ali no meio deles. Se você crê, diga glória a Deus. Ter então essa expectativa de provar e ver a bondade do Senhor nos mantém inabaláveis contra os desafios dessa vida. Tenha sempre essa expectativa: Deus é bom, eu vou provar e verei que o Senhor é bom. Eu vou provar na minha vida que o Senhor é bom. Eu vou ver isso na minha geração, que Deus é bom. Eu verei na minha casa a bondade do Senhor tocando a minha família. Eu verei a bondade do Senhor tocando a minha igreja, a minha célula. Eu verei a bondade do Senhor tocando essa cidade, movendo-se em todas as direções, quebrando as cadeias do inimigo, rompendo com toda a miséria, com todo o caos dessa terra e trazendo paz, trazendo saúde, trazendo fé, alegria, perdão dos pecados, a glória de Deus sendo manifesta em João Pessoa. Quem crê vai dar glória a Deus aí, vai ficando de pé em nome de Jesus, vai ficando de pé em nome de Jesus e vai dando glória. Cadê a banda? Para a gente ministrar o Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele é bom o tempo todo. Nós provaremos e veremos que Deus é bom, que Deus é bom, que Deus é bom.